Gênesis capítulo 6, versículo 9. Gênesis capítulo 6, versículo de número 9. Fácil de achar, né? Gênesis 6, a gente não vai ler o texto, então vamos orar e a gente vai ler de acordo com o desenvolvimento da passagem. Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti nesse momento, diante da Tua preciosa palavra, e pedimos, ó Deus, que agracie as nossas vidas, com o entendimento que vem do Senhor, com a compreensão que o Senhor nos oferece por meio das Sagradas Escrituras, e o amadurecimento e a fé que só vem por meio, ó Pai, do ouvir essas palavras de vida. Por isso nós te pedimos, ó Pai, acalma o nosso coração nesse momento, que as nossas mentes estejam atentas nesse instante, e que nós possamos, ó Pai, receber o alimento que o Senhor tem para nos oferecer. É o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, infelizmente nós não temos a real compreensão do quanto os nossos pecados desagradam a Deus. E às vezes a gente lê a Bíblia e vê certas coisas que nos deixam chocados e até mesmo estarrecidos. E eu lembro que quando eu estava na faculdade, um dos meus colegas que era ateu, disse que leu a Bíblia e ficou estarrecido com a maldade de Deus e coisas do tipo. Entretanto, o que a Bíblia deixa muito claro é que o mesmo Deus que nós servimos, Ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Deus é bom, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Deus age de maneira justa e condena os pecados dos homens. E nós temos visto, após as semanas, que desde o Gênesis capítulo de número 3, eu tenho tentado mostrar para vocês a derrocada da humanidade. E a humanidade foi piorando. Aí veio o assassinato, veio a poligamia, veio contendas, vieram brigas. E agora o Senhor, nosso Deus, resolve punir a maldade do homem. E aí nós chegamos aqui nessa parte das Sagradas Escrituras, que é Gênesis capítulo 6, versículo 9, onde Deus vai punir a maldade da humanidade. Porque conforme nós vimos no final da pregação semana passada, a terra estava um caos. A terra estava um caos. E eu quero falar um pouquinho mais sobre isso e depois prosseguir. Nós temos diante de nós a famosa passagem do dilúvio, uma passagem bastante extensa, mas eu creio que o mais correto é ver ela como um todo. Então a gente não vai ler todos os versículos, mas eu quero dar uma visão geral e destacar os principais pontos para vocês. Primeira coisa, o versículo 9 começa dizendo: esta é a história de Noé. Ou melhor, eis a história de Noé. Essa palavra história é a terceira passagem que eu cito para vocês, onde eu disse que Gênesis é dividido em 10 partes. E aqui começa a terceira parte do livro de Gênesis, com a palavra história, tá certo? Nós já vimos isso em Gênesis 2:4, já vimos isso no capítulo de número 5, e agora estamos vendo isso aqui no capítulo de número 6, tá certo? E, se eu não me engano, nós vimos também 3, 4, 5 e 6, tá? E agora, então, nós chegamos em mais um início de mais uma parte do livro de Gênesis, e agora ele vai contar a história de Noé. E aí ele diz algo sobre Noé no versículo de número 9. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Aí ele continua: Noé andava com Deus. O que é ser justo? Ser justo é fazer o que é certo. Noé fazia o que era correto. Noé era um homem honesto. E conforme eu quero mostrar para vocês daqui a pouco, o que havia naquele tempo era desonestidade. Mas na vida de Noé havia justiça. Na vida de Noé havia retidão. E a Bíblia diz que Noé também era um homem íntegro. A palavra integridade está associada à ideia de completo, algo que está inteiro. E Noé era íntegro no sentido de que ele por inteiro era um homem justo, e ele por inteiro era um homem que servia
a Deus. A adoração de Noé a Deus, a fé que Noé professava, não era uma fé parcial, era uma fé completa. Então ele era um homem justo, um homem honesto, um homem íntegro, que não era parcial no seu caráter, e que toda a sua vida era para a glória de Deus. E aí, o texto diz também que Noé era, aqui no versículo 9, no final, diz que Noé andava com Deus. Assim como o seu descendente, Enoque, do qual nós falamos semana passada, Noé também andava com Deus. E Noé era um exemplo de piedade. Na Bíblia há diversos exemplos que a Bíblia usa para citar de Noé, para falar de um homem temente a Deus. Por exemplo, se você abrir sua Bíblia, não precisa, em Jeremias capítulo 14, versículo 14 e versículo 20, Hebreus 11, versículo 7, e fala desse Noé que era um homem justo e temente a Deus. Entretanto, nós temos que ter em mente aqui o seguinte, que Noé, ele não tinha do que se orgulhar. Noé era um homem justo, mas ele não se gabava por ser um homem justo. Veja o versículo de número 10, diz o seguinte, fala que Noé andava com Deus, e diz que ele gerou 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. Então era um homem que vivia nesse mundo ímpio, que teve filhos como os outros tiveram filho, mas era um homem que de fato temiam a Deus. Olha aí para o versículo de número 8, do qual nós falamos semana passada. O texto diz, porém Noé achou graça diante do Senhor. Ele achou o favor de Deus. Como assim Noé achou graça diante de Deus? A gente pode falar 2 coisas sobre esse versículo. Primeiro, porque Noé agradou ao Senhor, e também porque Noé achou graça no sentido de que, pela graça de Deus, Noé era o que era. Vocês lembram do que Paulo falou aos Coríntios? Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Se eu sou assim, Paulo diz, é porque pela graça de Deus, Ele tocou o meu coração e me deu a oportunidade de crer nele. Da mesma forma, Noé era um homem que pela graça de Deus vivia uma vida de santidade. Pela graça de Deus, Noé é um homem que vivia uma vida de pureza. Em contraste com Noé estava a sua sociedade. Veja o versículo de número 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que ela estava o quê? Corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Perceba, 3 vezes a Bíblia usa a palavra corrompido. E ele está dizendo, a nação na qual Noé vivia era uma nação corrompida. Era uma nação que estava destituída do caminho de Deus. Era uma nação que vivia vida de pecado. Era uma nação que vivia vida de perversidade. Essa repetição, ela aponta para a triste condição da nação, do povo, na verdade, na época de Noé. E o que tinha na época de Noé? A gente pode apenas especular, mas a gente imagina o que a gente vê na nossa sociedade hoje. Só que eu creio que com mais intensidade naquela época. Estou falando de depravação moral. Eu estou falando de idolatria. Eu estou falando de desprezo a Deus. Eu estou falando de desonestidade. E tem uma coisa que com certeza acontecia naquela época. A terra estava cheia de violência. Por que eu sei que a terra estava cheia de violência? Porque a gente viu isso semana passada. Veja o capítulo 6 aí, versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Esses gigantes e esses homens valentes eram, na verdade, meus irmãos, conforme eu falei para vocês, homens poderosos. Homens que confiavam na força do seu braço e, usando a força do seu braço, usavam então de violência. Violência para quê? Para matar. De violência para tomar a terra dos outros. Eu preguei semana passada sobre isso. Deus viu que a terra estava cheia de violência. A terra estava cheia de pecado. A terra estava cheia de agressividade.
E aí observe o versículo de número 12, porque diz que o pecado é generalizado. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Todo ser vivente. Toda a terra estava infestada com o pecado. Toda a terra estava infestada com a maldade humana. Daí então vem o anúncio do dilúvio. Está no versículo 13 até o versículo 22. Eu não vou ler toda a passagem. Mas no versículo de número 13, Deus chega a Noé e diz o que ele pretende fazer. Deus diz a Noé: eu vou dar cabo de toda a carne. Eu vou matar todo mundo que vive na face da terra. E aí Deus, do versículo 14 ao versículo 16, Deus dá o modelo da arca, a qual Noé deveria construir. Era uma arca de 140 metros de comprimento, 23 metros de largura e 13 metros e meio de altura. E aí no versículo 17, a Bíblia deixa muito clara que o dilúvio seria um ato de Deus. Olha o versículo 17, por gentileza. Eu vou pular muitos textos, mas, por favor, leia em casa. Atos, capítulo 6, versículo 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida. O dilúvio não foi um acidente. O dilúvio foi um ato de Deus para punir o pecado do homem. E o que nós aprendemos com isso eu vou falar daqui a pouco para vocês. Entretanto, mesmo nesse meio de tristeza, de preocupação, no versículo 18, Deus vem com graça, dizendo que permitiria a Noé que ele sobrevivesse, porque ele entraria na arca, porque quando o dilúvio e as águas cobrissem toda a terra, ele estaria seguro na arca que Deus tinha dito para ele construir. E aí o versículo de número 22 diz que Noé fez tudo consoante aquilo que Deus tinha mandado. Então Noé fez tudo em cumprimento da ordem de Deus. Então no capítulo de número 6, essa parte que nós lemos, Deus anuncia o dilúvio. O capítulo de número 7, então, vai falar do dilúvio propriamente dito. E isso está durante todo o capítulo, do versículo 1 até o versículo 24. No versículo de número 1, Deus reafirma a justiça de Noé. Fala que Noé era um homem diferente. Olha o versículo de número 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Ou seja, Noé, eu sei que você é um homem diferente, e por isso estou poupando a sua vida. Do versículo 2 até o versículo de número 9, Deus dá as ordens para Noé. Determinados tipos de animais era para entrar apenas um casal, um par. Determinados tipos de animais eram para entrar 7 casais de animais. E aí há todo um debate científico, que a gente pode parar para pensar sobre a questão de será que cabia tantos animais mesmo na arca? E o que alguns estudiosos cristãos têm a dizer é que os animais, na verdade, entraram na arca ainda como filhotes para poder caber eles, né? Então havia vários filhotinhos de animais. E há também uma discussão de que não significa que entrou todo tipo de cachorro. Um casal de show-show, um de pitbull, um de vira-lata, né? Vira-lata não precisa, misturou, o cachorro vira vira-lata, né? Mas o que alguns argumentam cientificamente é que há como, a partir de uma espécie, acabar surgindo várias raças. Então, na verdade, não havia vários tipos de cachorro, mas um casal de cachorro, e o que se defende cientificamente é que neles havia material genético para acabar gerando as outras raças, tá certo? Então, entrou um animal de cada espécie, provavelmente filhote, para poder caber todo mundo. E aí, o período de ingresso dos animais, está aí nos versículos 2 a 9, durou 7 dias. Então, eles passaram 7 dias, animais iam chegando e entrando na arca. O versículo de número 12, leia por gentileza, fala que houve copiosa chuva. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então, foi 40 dias e 40 noites caindo chuva, água pesada. E aí o texto diz, no versículo 17, que aconteceu algo. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra.
Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Ou seja, a água cobriu tudo. A água cobrindo tudo. E aí, versículo 21 diz: pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. Versículo 22. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Morreram todos os seres humanos da terra, com exceção da família de Noé. Morreram todos os animais da terra, com exceção daqueles que estavam na arca. E aí a gente pensa, mas que cena terrível, que coisa horrenda. E aí a gente vê, meus irmãos, a Bíblia é séria. A Bíblia fala de muita graça e de misericórdia, mas fala também de condenação. E o nosso Deus, como eu disse no começo, Ele condena o pecado. Talvez alguns possam pensar, mas que Deus mau é esse Deus? Mas, entretanto, esse é o Deus da Bíblia, que não suporta o pecado. E a Bíblia deixa muito claro que o salário do pecado é a morte. O homem, Deus matando o homem pecador, Ele só deu aquilo que o homem merecia. O homem que quis desobedecer a Deus, e a morte é o fim de todos. Entretanto, nós temos que ter sempre isso na nossa mente, nós temos que lembrar, os nossos pecados têm consequências. É assim nas nossas vidas, é assim em toda a Escritura. Foi assim com Adão, em Gênesis capítulo 3. Foi assim nessa passagem que nós estamos lendo agora. Foi assim na Torre de Babel, capítulo de número 11. A gente vai chegar daqui 2 semanas lá. Foi assim com Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis capítulo 19. Foi assim com a terra de Israel, com o povo de Israel, que foi mandado para a Síria. Foi assim com o povo de Judá, que foi mandado para a Babilônia. E finalmente, meus irmãos, foi assim também com o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou a ira de Deus. Deus é justo. E se Ele disse que ia punir o pecado, Ele tem que punir o pecado. Então, para nos dar acesso aos céus, alguém tinha que pagar a conta, e quem pagou foi o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. E nós pecamos e merecíamos a morte e a condenação. E o nosso Deus justo derramou a sua ira sobre os lombos do seu Filho, encravando-o na cruz e derramando toda a sua ira sobre ele. Jesus Cristo enfrentou a ira do seu próprio Pai, a ira que você mereceria, mas Ele sofreu por você, para que você não tivesse que pagar essa conta, uma conta que era sua, porque você é culpado do seu pecado, mas pela graça de Deus, Jesus Cristo nos salvou. E o que Gênesis deixa muito claro é isso: Deus não deixa de punir o pecado. Puniu aquele povo, e só não vai nos punir por causa da nossa fé no seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Embora as pessoas não gostem, essa é a mensagem que sempre caracterizou os verdadeiros profetas de Deus. A Bíblia está cheia de advertência para que as pessoas se convertam. A Bíblia está cheia de advertência para que as pessoas mudem de vida. Eu quero ler alguns textos, eu não vou esperar você me acompanhar para a gente não demorar muito, mas eu quero ler Deuteronômio, capítulo de número 8. Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 19. Deuteronômio 8, ouça por gentileza, versículo 19 diz: se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Ou seja, se vocês servirem a outros deuses, vocês vão perecer. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Deus coloca diante do seu povo a bênção e a maldição. A bênção para quem obedece e a maldição
para quem desobedece. Isaías, capítulo de número 1, nós temos mais um exemplo. Isaías, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O que Deus está dizendo? Venha. Não importa quão sujo do pecado você esteja, eu vou lavar e limpar você. O que a Bíblia está dizendo? Peça perdão, porque há perdão da parte de Deus. Venha para Deus e Deus vai limpar a sua vida. Agora finge que não está ouvindo a palavra de Deus. Aí vem o versículo de número 20. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Para quem se arrepende, meu irmão, a salvação. Para quem se arrepende, a esperança. Mas para quem não se arrepende, a ira da parte de Deus. Não sou eu que estou falando, é Deus que está falando. É a palavra de Deus que está nos dizendo. Esse não é o tipo de mensagem que é boa e fácil de falar, mas é a verdade. Há condenação para aqueles que não se arrependem e não buscam o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi a mensagem de Moisés. Essa foi a mensagem de Isaías. Essa foi a mensagem de João Batista. Lembra de Mateus capítulo de número 3? Arrependei-vos e crede no Evangelho. E aí ele fala para aqueles que não se arrependerem que Deus já está com a sua pá. E ele vai pegar, igual pega um monte de palha e joga no fogo para ser queimado para sempre. Ou se arrepende, ou não há esperança. Essa foi a mensagem de Jesus. Essa foi a mensagem dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a mensagem de todos os verdadeiros pregadores da face da terra. E não daqueles que ficam falando das coisas fáceis desse mundo. Então a palavra de Deus, ela fala da seriedade do pecado para convocar o homem ao arrependimento. E essa mensagem, meus irmãos, também foi a mensagem de Noé. Porque quando a gente vai para 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo número 5, a Bíblia chama Noé de pregoeiro da justiça. A Bíblia diz que Noé pregou a justiça. Pregou a justiça como? Com a sua vida. E agora imagine Noé construindo aquela arca gigantesca. E o que as pessoas devem ter pensado de Noé? É doido. Esse homem é doido. E aí Noé falava, se arrependam. Talvez ele falava. Eu creio que ele falava porque a Bíblia chama ele de pregoeiro da justiça. Se arrependam, porque senão Deus vai matar a todos. Se arrependam. Há esperança da parte de Deus para aqueles que se arrependerem. Mas as pessoas zombaram de Noé. As pessoas chacotearam ele. Mas a verdadeira pregação, ela não omite a seriedade do pecado. Todos os profetas de Deus falaram disso. Noé também falou, eu creio. E o que eu quero que você entenda é que esse dilúvio que matou essas pessoas, ela na verdade é apenas uma ilustração de uma coisa muito mais séria. Se matar todos os humanos da terra já foi sério, existe algo mais sério do que isso, que é o juízo final. O dilúvio é um pequeno anúncio do juízo final. Por que eu estou dizendo isso? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Eu quero mostrar para você. Mateus capítulo de número 24. Mateus 24. Versículo de número 3. Vamos ler alguns versículos dessa passagem. Esse é o chamado sermão profético de Jesus. Ele vai falar como é que vai ser no fim dos tempos. Como é que vai ser quando estiver à beira dele vir. Ele diz algumas coisas. Olha o versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Em outras palavras, Senhor,
como é que vai ser quando estiver perto do mundo acabar? Como é que vai ser quando estiver perto do Senhor voltar? Aí o Senhor Jesus fala, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, até no Ocidente, assim há de ser na vinda do Filho do Homem. A Bíblia está dizendo o quê? Ele vai vir de repente, quando ninguém estiver esperando. E o que as pessoas vão estar fazendo enquanto Jesus estiver quase voltando? A Bíblia diz, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de quem? De Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Quando Noé estava construindo a arca, o que as pessoas estavam fazendo? Bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Já casar é pecado? Não é pecado. Desfrutar do casamento é pecado? Não é pecado. Aproveitar a sua vida é pecado? Não é pecado. Mas fazer essas coisas e silenciar a voz do Evangelho que está sendo pregada para que o homem se arrependa, isso é um pecado grave. E a Bíblia diz, quando essas pessoas estiverem menos esperando, vai vir o dilúvio. Não o dilúvio das águas, mas o dilúvio da presença de Deus que vai vir julgar os céus e a terra. Então você tem todo o direito de viver a sua vida e ser feliz nessa terra. O que você não pode fazer é sair daqui e fingir que não está ouvindo o que eu estou lhe falando. E viver a sua vida como se Deus não existisse. Viver a sua vida como se você não tivesse que se arrepender dos seus pecados. Isso sim é um grave erro. Então muito cuidado, porque as pessoas silenciaram a voz para o que Noé estava fazendo. Silenciaram Noé naquilo que ele estava falando e achavam que era uma besteira. Eu já citei essa história aqui. Que eu estava certa vez aqui com o irmão na porta da igreja, o irmão Lucimar, esposo da irmã Luzineide, e aí ele falou para o senhor passando, Jesus está voltando. Aí ele, eu sei, né? E passou rindo. Ele não vai sorrir se Jesus voltar. Quando Jesus voltar? A não ser que ele se arrependa, ele não vai sorrir. O irmão falou algo sério, Jesus está voltando. E eu digo isso para você, Jesus está voltando. Arrume a sua vida. Arrepende-se dos seus pecados. Há salvação e esperança, mas somente se você buscar a graça de Deus na sua vida. Isso é extremamente sério. Então, cuidado com a forma como você vive a sua vida. Efésios capítulo 5 diz que nós temos que remir o tempo porque os dias são maus. Salmo capítulo de número 9, Salmo número 90 diz o quê? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. O que ele está pedindo? Senhor, me lembra que meus dias são pouquinho. E se meus dias são poucos, eu não posso viver de qualquer jeito. Você não vê uma pessoa à beira da morte fazendo o que quer da vida, não. Se ela sabe que está perto de morrer, muitas vezes ela vai buscar a Deus, ela vai buscar a presença do Senhor. Se é com sinceridade ou não, eu não sei. O fato é que quando a morte está perto, todo mundo para refletir. Conta-se a história de uma mulher que era cristã e ela era empregada na casa de um ateu. E aí ele blasfemava da fé dela. E aí esse homem acabou morrendo, agonizando de dores. E aí essa mulher depois falou o seguinte: eu nunca mais quero ver um ateu morrer. Por que ela disse isso? Porque ele passou a vida toda dizendo que Deus não existia. Mas quando a morte bateu na porta dele, ele começou a gritar. E ficou chocado. Ele acabou reconhecendo que ele negou a vida dele inteira, que Deus existe. E ele ficou clamando de remorso. Ela disse: eu nunca mais quero ver um ateu morrer. E é por isso, meus irmãos, que não há consolo maior na perda de alguém
que nós amamos do que a certeza de que essa pessoa vai para o céu. É o maior consolo que nós temos. Porque a vida acaba de uma forma ou de outra. Mas quando a gente tem essa esperança, poxa, fulano de tal era cristão, ele vai para o céu. Há um conforto nas nossas vidas. Certo? Então, eu pergunto para você, como você tem vivido? De maneira despreocupada? Cuidado, porque nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. Tá bem? Volte para Gênesis. Capítulo de número 8. Também vou resumir o capítulo. Do versículo 1 ao 19, vai contar a questão do dilúvio que começou a baixar. Foi 40 dias de chuva, mas a água não acabou de uma vez. E aí o versículo de número 1 diz que lembrou-se o Senhor. Não que o Senhor se esquece, mas Deus vai se mostrar dizendo que Ele não abandonou Noé à deriva que estava vagando pelas águas. E a Bíblia diz no versículo de número 3 que demoraram 150 dias para a água acabar escoando por inteiro. Então foi 40 dias de chuva, mas foi 150 dias para parar de chover. Do versículo 13 ao versículo 19, conta a história de que Noé saiu da arca com a sua família, com os animais, e aí Deus acaba repetindo a ordem: multipliquem-se na terra, se espalhem sobre a terra. Quando a gente chegar na parte da Torre de Babel, a gente vai falar sobre essa questão de se multiplicar e espalhar a terra. E aí o capítulo de número 8 termina falando da oferta de Noé. Noé, após sair da arca, ele acaba oferecendo um sacrifício ao Senhor. Por gentileza, leia comigo o versículo de número 20. Levantou Noé o altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. O que é que Noé estava fazendo? Sacrificando animais, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor preservou a minha vida. Noé sabia, meus irmãos, que ele era pecador. Embora ele se destacasse dentre as outras pessoas, ele também merecia morrer afogado. Porque homem nenhum é santo o suficiente para estar na presença de Deus. Mas em gratidão ao Senhor, Noé acaba sacrificando o animal, agradecendo a Deus por ter poupado a sua vida. E a Bíblia diz no versículo 21, e o Senhor aspirou o cheiro suave. Cheiro suave de quê? Deus cheirou aquela carne que estava queimando. E Deus teve prazer naquele sacrifício. Deus não ia comer aquela carne, mas Deus sentiu prazer naquele cheiro porque foi oferecido por alguém que amava Ele de verdade. É como o culto que nós prestamos a Deus, ou mesmo, digamos, a oferta que a gente traz ao gasofilácio. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele se agrada do nosso coração. Quando nós cantamos para Deus, Ele se agrada da nossa oferta, assim como Ele se agradou da oferta de fé do próprio Noé. E aí Deus fala no versículo 21, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como o filho. Ou seja, Deus fala, como se estivesse dizendo, eu não vou tratar o homem como ele merece. Se Deus fosse nos tratar como a gente merece, tinha que ter um dilúvio direto. Era nascendo gente e Deus matando. Era nascendo e Deus matando, porque não tem jeito para a maldade do homem. Como eu disse para vocês, Deus erradicou o pecado. Entretanto, o pecado continuou, e a gente vai ver isso na semana que vem. Mas o dilúvio apenas aponta para uma coisa maior, que é o que é o juízo final. E aí Deus fala que não mais destruiria a terra, conforme Ele disse no versículo de número 22. Tá? Essa passagem é extremamente grande, mas eu espero que você tenha entendido o que eu falei. Quero fazer algumas aplicações rápidas para que a gente possa concluir. Em primeiro lugar, pense sempre no quanto o seu pecado ofende a Deus. Toda vez que o pecado vier à sua porta, pense no quanto aquilo desagrada ao Senhor. Quantas vezes a gente não deixa de fazer uma coisa que a gente queria fazer, mas para não desagradar os nossos pais, a gente não deixa de fazer, não é? Da mesma forma, toda vez que o desejo pelo pecado vier no seu coração, pense no quanto aquilo ofende a Deus e não o faça. Segunda coisa, lembre-se que mais cedo ou mais tarde, Jesus vai voltar para julgar vivos e mortos. Não vai ter mais dilúvio, mas vai ter a volta de Cristo.
Prepare-se para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Prepare-se, porque Ele será implacável naquilo que Ele vai fazer. Seja muito cuidadoso como você vive a sua vida. Em terceiro lugar, lembre-se que só estarão livres da condenação aqueles que confiarem no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Diz assim o texto: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus olha para você e vê perfeição. Como que isso vai acontecer? Porque Deus olha para você e vê a perfeição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é chamada de doutrina da justificação. Deus olha para você e vê santidade, pureza. Por quê? Porque olha na sua vida as marcas das obras de nosso Senhor Jesus Cristo. E, por último, essa palavra ela serve como encorajamento para nós na perseguição. Deus deu cabo da maldade na época de Noé. E Deus porá fim em toda a maldade da terra um dia. Porque no novo céu e na nova terra não haverá pecado, não haverá assassinato, não haverá roubo, haverá santidade e alegria na presença de Deus. O nosso Deus vai julgar todos os pecadores e trazer salvação para aqueles que creem nele verdadeiramente. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Ó nosso Deus e Pai, nós estamos diante da sua palavra. Uma mensagem, ó Pai, que é dura para os nossos corações, mas que é necessária para que nós nos arrependamos, para que nós busquemos a Tua presença, para que nós Te sirvamos em espírito e em verdade. Senhor, prepara os nossos corações, para que a cada dia o pecado seja mortificado em nossas vidas, e que no dia da volta do Teu Filho, a gente consiga sentir alegria e satisfação, porque a gente quer, ó Pai, não ser condenado, mas sim ser salvo, e receber a vida eterna. Pois nós Te bendizemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Gênesis capítulo 6, versículo de número 9.